Boa tarde, nono ano. Pessoal, vamos aqui fazer nossas atividades de hoje. E nossa atividade de hoje a gente vai fazer a correção, tá? A avaliação escrita do nosso texto que foi escrito na semana anterior, tá? Do nosso artigo de opinião. É a última etapa para a gente encerrar nosso trabalho com o artigo de opinião, tá bom? Então vamos lá. Na avaliação escrita aqui, pessoal, nós temos dois itens. Vocês vão acessar o livro digital de vocês e lerão aqui a página 186, tá? Na página 186 tem dois itens. O primeiro item diz assim: leia novamente seu artigo, observando os critérios relacionados a seguir. Então você vai estar com o seu artigo de opinião na mão, do lado, um marcador de texto, uma caneta e um papel, o seu caderno, para você ir marcando de um lado o que faltou no seu artigo de opinião, para que vocês possam retomar, tá? Depois troque de texto com o colega e peça-lhe que faça o mesmo, anotando comentários e sugestões. Verifique-se. No nosso caso, nós não vamos trocar, porque não tem condição de a gente trocar, que nós estamos nessa situação que estamos. Você vai avaliar o seu próprio artigo de opinião. Primeiro, o título é adequado para um artigo de opinião? Aí você vai voltar lá naquele primeiro texto do artigo de opinião que a gente leu aqui, tá? Tá lá na leitura 1, o artigo de opinião sobre as mulheres. Observe como é que é o título do artigo de opinião e observe como é que tá o seu título, tá? Preste atenção. Você vai ler o artigo de opinião lá da leitura 1, sobre as mulheres, foi o primeiro texto que a gente leu. Você vai olhar para o título de lá e vai olhar para o seu título. E você vai ver se o seu título está adequado para um artigo de opinião, se não está faltando alguma coisa, tá? Se tiver faltando alguma coisa, você arruma na mesma hora, tá bom? Que o título de um artigo de opinião tem todo um passo a passo para colocar o título, tá? Então leia lá o artigo de opinião que você vai saber. A questão polêmica está claramente indicada. Tem polêmica no tema que você escolheu? Lembre-se que esse tempo todinho a gente vem falando que o tema de um artigo de opinião, a questão que você vai discorrer no seu artigo de opinião, tem que ser uma questão polêmica, né, gente? Uma questão polêmica e abrangente. Então você vai olhar para o seu tema. O seu tema é polêmico atualmente? Ele é abrangente na sociedade? Então, se não, pessoal, vamos refazer o nosso artigo de opinião, tá? Porque ele tem que ser polêmico, ele tem que ser abrangente na sociedade, tá? Os argumentos são convincentes? Você colocou lá todos os seus argumentos aí, argumentos de dados, argumentos, exemplos, argumentos de prova. Você colocou esses tipos de argumentos que nós trabalhamos na última aula bastante. Eles são convincentes? Eles citam autoridades no assunto? Porque você não vai fazer um artigo de opinião só com o teu eu acho, eu acredito. Não, você tem que ter argumentos que apresentam dados sobre o assunto, que exemplificam. Você tem que trazer argumentos que são provas e que citam autoridades, que são os argumentos de autoridade. Se não tiver esses argumentos no seu artigo de opinião, você vai ter que refazer, acrescentando eles. Ah, professora, eu não sei mais como é que é um argumento que apresentam dados. Volte lá na última aula sobre argumentos, né? Pegue seu livro aqui, seu caderno, suba mais um pouquinho aqui acima que você vai encontrar falando sobre argumentos, tá? Os tipos de argumentos. Eu dei uma aula sobre esses tipos de argumentos, tá? Outro item que você tem que observar no seu texto: os articuladores textuais foram bem utilizados? O que são esses articuladores textuais? São os elementos de coesão, né, gente? São os modalizadores, os recursos expressivos que você utiliza, os conectivos dentro das frases, tá? Então, observou tudo isso? O que não tiver, você já vai fazer uma anotação. Falta isso, falta aquilo, para você refazer. Item 2. Refaça seu texto de acordo com as observações que você acabou de fazer e entregue a última versão ao professor. Após a correção, guarde a produção para ser publicada em nosso jornal. Porque a nossa ideia, gente, era publicar um jornal no final do ano, se nós estivéssemos na escola, tá? Mas como a gente não está na escola, não tem condição de a gente fazer esse jornal. Outra atividade que vocês vão fazer: vocês vão acessar isso aqui do lado, tá vendo aqui, ó? Nesse endereço de e-mail, você pega esse link aqui, copia ele,
e cola. E você vai acessar o banco de dados sobre o trabalho das mulheres. É um banco de dados da Fundação Carlos Chagas, tá? Da FCC. É uma fundação muito renomada no nosso país. Trabalha com essa parte de educação, trabalha com essa parte de avaliação. É um banco de dados reunidos pela Fundação Carlos Chagas sobre o trabalho das mulheres no Brasil. Lá tem imagens, tem tabelas e gráficos. Então você vai fazer isso, ó. Você vai pegar aqui, ó, copiar. Você vai copiar aqui o link, tá? E vai colar. Ou então você vai digitar, anota ali no seu caderno passo a passo e vai digitando aqui, abre uma outra aba e digita. Para você assistir, apreciar aqui esse banco de dados sobre o trabalho das mulheres, tá? Ok? Então, façam a avaliação do texto de vocês aí, reescrevam e me devolvam, tá? Vocês vão devolver essa reescrita só no dia 24, tá? No dia 24 de outubro, ok? Então hoje é o quê? Qual é o dia de hoje? Hoje são 19. Então hoje é 19 e vocês irão me devolver apenas no dia 24, tá? No dia 20, deixa eu ver se é 24 mesmo. No dia 24, devolutiva no dia 24, tá bom? Ok, pessoal? É um sábado, devolutiva é num sábado. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.